Olá, bom dia. Hoje é o dia 24 de agosto. Nossa meditação sobre a graça ainda é sobre a graça e a vontade de Deus, baseada em Romanos capítulo 12, verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente viu que na graça de Deus a gente pode conhecer a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus, que é a vontade, que é um decreto, ou seja, são coisas que Deus decide e que as pessoas creiam ou não, que você acredite ou não na vontade dele, essa vontade vai ser feita. Por exemplo, a vinda de Cristo sobre esta terra faz parte da vontade eterna de Deus, e se as pessoas o aceitaram ou não, ele veio, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. E é a vontade de Deus que Cristo interceda por nós por toda a eternidade. E isso também faz parte da vontade de Deus. Existe uma outra vontade de Deus, um outro aspecto da vontade de Deus, que é o aspecto do mandamento. Por exemplo, a vontade de Deus é que ninguém pereça. Mas isso não quer dizer que as pessoas não vão perecer. A vontade de Deus é a nossa santificação, mas a santificação é um processo que nós aceitamos na nossa vida. Então, esta vontade de Deus, ela terá resultados segundo que as pessoas aceitam ou não essa vontade, ou que elas experimentem, é o termo utilizado por Paulo aqui em Romanos capítulo 12. Então, eu creio que a vontade de Deus que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12 é essa vontade mandamento de Deus. Não é a vontade decreto, é a vontade mandamento. Por quê? Porque ele está dizendo para que experimenteis qual seja essa vontade. Então, é uma vontade que a gente experimenta. E essa vontade a gente experimenta pela transformação do nosso entendimento, da nossa inteligência. A metamorfose da nossa inteligência vai nos ajudar a discernir essa vontade de Deus. A vontade de Deus, decreto, a gente ouve falar, a gente vê na Bíblia, no livro de Deuteronômio, existe um capítulo muito importante, que é o capítulo 29, e, aliás, o verso 29 também. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, tudo que não foi revelado, toda a vontade de Deus que não foi revelada, não é para a gente. O que é para a gente é o que foi revelado. Aliás, o livro de Apocalipse se chama revelação, porque Apocalipse em grego é revelação. E é uma revelação de Jesus Cristo. Então, quando Deus nos revela a sua vontade, é para que nós possamos conhecê-la com a ajuda da graça de Deus, a gente vai poder colocar essa vontade em ação na nossa vida. Ou seja, a gente vai praticar a vontade de Deus. Como eu disse ontem, Deus abre uma porta, mas para você passar para o outro lado, você tem que entrar pela porta. Você pode estar vendo a porta aberta na sua frente, mas se você não passar, você não entra, não chega do outro lado. Então, essa vontade de Deus aqui é a vontade revelada, que é boa, perfeita e agradável, e é a vontade de Deus. Muita gente hoje e sempre tenta adivinhar que momento o Senhor vai voltar, por exemplo. Mas esse é um decreto da vontade de Deus que não nos foi revelado, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então você pode fazer qualquer tipo de dedução que você quiser. Contar os números de terremotos, dizer que o presidente de tal país é a besta, que esse ou aquele líder religioso é a besta e que Jesus vai vir daqui a 2 anos. Eu me lembro que quando era jovem diziam que Jesus ia vir antes do final, antes do ano 2000. Já estamos em 2020, Jesus não veio ainda. Porque essa é uma vontade que não nos foi revelada. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Então Jesus pode voltar amanhã, mas pode voltar também daqui a 10 mil anos. E ninguém sabe, porque o dia e a hora ninguém sabe. Por outro lado, existe uma vontade de Deus que nos foi revelada, e essa é para nós. O que não foi revelado é para Deus, o que foi revelado é para você, é para cada um de nós. Olha só o que diz Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só que importante de termos o nosso entendimento transformado, porque aí então vamos poder discernir o que é bom e o que é ruim.
É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12 e o verso 2. Esse discernimento que nós precisamos para entendermos o que é a vontade de Deus. Não aquela vontade específica de Deus. Por exemplo, tem gente que pensa que Deus já determinou com quem você vai se casar. Geralmente as pessoas que pensam assim nunca se casam e ficam solteiras o resto da vida. A vontade de Deus é que o homem não fique só, ou a mulher também. A vontade de Deus é que a família seja estabelecida também, porque a espécie precisa disso, né? Porque os filhos, no âmbito da Bíblia, são frutos da família, de uma família, de um homem e de uma mulher que se unem através de uma aliança. Mas você não vai encontrar versículos dizendo, pelo menos eu ainda não encontrei, dizendo você só pode se casar com tal Zumira, ou a Zumira se casa com o Zumiro, entendeu? Estamos falando aqui da vontade revelada. E se há uma vontade de Deus que foi revelada, está escrito aqui em Hebreus, é que Deus quer que a gente seja perfeito, que nós sejamos santos, essa é a vontade de Deus, para que possamos discernir, Anfete, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Se você quer ouvir Deus falar para você, já viu um desenho, inclusive, no Facebook, Senhor, fala comigo. Aí Deus, a gente vê uma mão que desce assim como a Bíblia. Leia a Bíblia, minha gente. Você já leu a Bíblia? Mateus capítulo 5, 6 e 7, a constituição do reino de Deus. Vocês ouviram falar isso e aquilo, mas eu vos digo que é nesse texto que Deus diz que a sua vontade no que se refere ao perdão e ao amor é que você deve amar todas as pessoas. Amar seus amigos, amar seus pais, amar seus irmãos, seus primos, mas também amar seus inimigos. Orar pela sua sogra, orar pela sua mãe, pela sua esposa, pelos seus filhos e orar pelos seus inimigos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus revelada. Deus não nos revelou a que exata data Jesus vai voltar, mas Ele já te revelou que você deve amar a sua sogra. Você ama a sua sogra? Uma pergunta que eu te deixo. E eu gostaria de terminar com Filipenses 1, 9 e 11. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, que são para Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que coisa linda. Então, o que Paulo pede para a igreja de Filipe? É que eles sejam cheios desse entendimento para que eles possam saber quais são as coisas excelentes. A vontade de Deus mostra o que é excelente, o que é bom. E é isso que você tem que conhecer, para você colocar em prática. Que Deus te abençoe.